Opa, salve, salve, seja bem-vindos, é hora de reagir, certo? Eu me chamo Oyossi, seja bem-vindo ao canal, tá chegando agora, já deixa seu like, se inscreve. E hoje eu vou estar fazendo a reação aqui, lá do canal O Mundo Geek, sou muito fã, acompanho os vídeos. E ele basicamente fez uma análise do final de Stranger Things. Eu acho que é assim que fala, mano, eu não sei falar muito bem, mas enfim, coisas estranhas, certo? Pra quem não sabe, acabou a temporada e ele foi lá e fez o uma análise completa. Eu vou estar aqui reagindo e dando minha opinião com vocês aí, falando se eu acho da hora, se eu não achei, como foi o final. Eu assisti e eu tenho a minha opinião, mas quero assistir e fazer essa reação. Então é hora de reagir, certo? Minha family, deixa eu abrir aqui o vídeo. Salve, salve, Mundo Geek. Mano, o canal desse mano é muito top, vai estar aí no card, certo? Todos os vídeos que eu reagir vai estar no card aí. Demorou? Vamos lá, vamos lá. Let's go. Eu dei uma pequena acelerada no vídeo aqui, porque o vídeo é grande, tá Meus ligado? amigos, parece que acabou, né? Chegou ao final o último episódio da última quinta temporada de Stranger Things. E eu diria pra vocês que foi um final honesto, tá? Eu confesso que faltou algumas coisinhas que eu pelo menos esperava, mas cara, é um desfecho honesto, no mínimo honesto. Mas afinal de contas, pra onde foi a Eleven, né? Quem ajudou ela? Que lugar é esse? Será que a Eleven realmente tá viva ou então é teoria da cabeça do Mike? Como que a Kali conseguiu ajudar a Eleven naquela condição, né? E o desfecho dos outros personagens foi coerente? E o Henry Crew, né? Será que um dia a gente vai ver um spin-off? Mano, parando aqui já pra falar um bagulho, eu acho que a Lev morreu, mano. Finalzinho ali, mano, ela morreu. Eu acho que só foi imaginação do Mike. Pra quem não sabe, no final, a Eleven se sacrifica. Ela morreu, mano, basicamente. E eu acho que ela morreu, tá ligado? Focado na adolescência dele? Será que um dia teremos uma continuação de Stranger Things? Eu já adianto pra vocês que a gente vai ter, tá? Spin-offs vão surgir e a gente vai comentar sobre o final no vídeo de hoje. Porque tem um detalhe, cara, que eu acho sensacional e eu preciso compartilhar esse detalhe com vocês no decorrer desse vídeo. É uma fala do Mike que ele disse pra Eleven no volume 1 que, cara, conclui tudo que a gente viu nesse último episódio. E poucas pessoas perceberam. Hello, my friends geek na voz, e é isso, cara. Foram quase 10 anos, né, praticamente de história sendo contada por Stranger Things. Aqui neste canal, inclusive, eu cubro essa série desde que ela lançou, desde a primeira temporada, lá em 2016, eu já tava fazendo vídeo de Stranger Things, inclusive muitos de vocês me conheceram através dos vídeos de Stranger Things, então eu sou eternamente grato. Mas, cara, esse final foi maravilhoso, cara, não tem como assim, faltou uma outra coisinha que eu vou falar num vídeo de análise, mas o final, cara, o desfecho foi honesto. O episódio 8, né, começa com a Eleven e o... Sim, eu também concordo, mano. Faltou algumas coisinhas ali, uns pontinhos, mas foi um final, mano. Foi um final digno pra uma série grande, uma das maiores séries da Netflix. Foi bom. finalmente colocando em prática o plano que vinha sendo preparado há muito tempo, né? E tudo converge pro último confronto contra o Vecna, exatamente no momento em que ele está prestes a fundir o mundo real com sua dimensão sombria, conhecida como Abismo. E o que se segue, cara, é um espetáculo de quase 2 horas, né? Pô, muita emoção, referências, sacrifícios e respostas aguardadas há anos, né? Enquanto a gente acompanha o encerramento da maior franquia da Netflix até hoje. E o plano final, né, idealizado pelo Steve, vale ressaltar, né, os famosos pés de feijão, é um negócio absurdo, né? Na teoria, ele era muito interessante, parecia até prático, mas na execução, a gente sabe que as coisas não são tão simples, né? E deu B.O. logo no início. Afinal, o grupo espera, né, até que o Abismo se aproxime o suficiente do mundo real pra ser acessado a partir do topo da torre do laboratório do mundo invertido, né? E é ali que eles fazem sua última resistência contra o Vecna e tentam resgatar as crianças que ele vinha usando para poder completar a fusão entre os mundos. E ao mesmo tempo, né, Eleven, sua irmã, a número 8, também conhecida como Kali, se preparam para invadir a mente do Vecna usando seus poderes psíquicos, né, com a Max atuando como guia através das memórias dele. Isso daí é uma passada de pano do roteiro que a gente deixa, né? Simplesmente a Max estava de cadeira de rodas, ela não conseguia dar um passo e de repente ela se levanta e volta a andar normalmente. A cegueira... Não, mano, não, calma aí. Essa parte aí, a Eleven, né, colocou ela lá nos pensamentos, nas memórias do Vecna, né, no Henry, e basicamente ela não voltou a andar. Ela voltou a andar depois, mas nesse exato momento aí foi a Eleven que colocou ela lá para ajudar, porque como ela passou um monte de tempo lá nos, nos pensamentos lá do Vecna, na cabeça dele lá, então ela sabe muito bem aonde ir, aonde deve chegar, tá ligado? Eu já achei estranho, né? Do roteiro. Do nada, a Max estava cega, com os 2 olhos brancos, voltou a enxergar normalmente, como se nada tivesse acontecido. E agora ela levanta da cadeira de rodas. Vou Isso aí também foi um pequeno furo de roteiro, mas a gente releva. passar pano pra isso aí. E antes da batalha começar, o episódio entrega um momento íntimo e poderoso, né? O Will e o Mike, eles conversam de forma sincera após a revelação do Will no episódio 7, né? Reafirmando a amizade entre os dois e prometendo permanecer unidos, independente do que aconteça, né? É um raro instante de calma antes da tempestade, né? E quando os mundos começam a se fundir, o grupo percebe que a torre corre o risco de desabar assim que o abismo se aproxima demais. E no último segundo, ela Tinha que ter, mano. Tinha que ter esse papo dos dois aí, eles trocando essas ideias. Tinha que ter. Eles são amigos desde o começo, então eu achei da hora, eu achei legal essa parte.
interrompe o processo e salva seus amigos no Upside Down, impedindo que eles sejam esmagados pela estrutura em colapso, né? E essa pausa permite que Steve, Nancy e os demais avancem em direção ao abismo para poder resgatar as crianças capturadas. E durante o trajeto, o Steve e o Jonathan finalmente deixam para trás, né, os conflitos do passado e se reconciliam, né, unidos por tudo que enfrentaram e pela preocupação com a Nancy. E no final das contas, nenhum e nem outro terminou com a Nancy, né? Sobrou nada pro Jonathan e muito pouco também pro Steve. Eu acho que o Steve saiu até um pouco mais por cima, né? Porque a Nancy elogiou o cabelo dele, pelo menos. Mas pro Jonathan, pro beta do Jonathan, sobrou nada. Enquanto isso, dentro da mente do Vecna, ele tenta manipular o Hopper, né, pressionando ele para poder se voltar contra a Eleven. E esse ataque psicológico resulta em um conflito emocional intenso entre pai e filha, né? Que é um dos momentos mais marcantes do episódio. E como se a situação já não fosse caótica o suficiente, o exército dos Estados Unidos, né, os militares, chega ao mundo invertido, complicando ainda mais o plano. E ao mesmo tempo, Will, ele sente a presença do Vecna e enfrenta o seu medo das cavernas. Ele pede que o restante do grupo continue em direção ao covil para salvar as crianças, enquanto ele tenta usar sua conexão com o Vecna para poder detê-lo, né? E o Hopper consegue levar Eleven para um local seguro, mas ele acaba sendo capturado ao retornar para buscar a Kali. E o que acontece em seguida é um caos absurdo, né? O Murray, ele detona o explosivo lá, o C4, em um helicóptero militar, criando uma distração suficiente para que Eleven elimine os soldados que mantinham o Hopper e a Kali presos, né? E fala da Eleven agora, vai, nesse último episódio que eu quero ver, a galera ficou hateando a menina porque ela não tava atuando bem nessa... Mano, mas realmente, nessa última temporada, que foi a quinta, ela não mudou muito bem não, mano. Sinceramente, não gostei. Esse último episódio foi legal, assim, pra ela. A temporada eu até cheguei a apontar sobre isso, né? Porque eu tava sentindo falta da atuação da Millie Bob Brown, que tava ausente já tinha um certo tempo. Mas aqui nesse último episódio a menina brilhou, pô. Ela entregou tudo. Entregou ação, entregou sentimento, entregou emoção. Cara, foi o melhor episódio da Millie Bob Brown na série Stranger Things disparado. Ela entregou tudo aqui, pô. A cena dela matando os militares lá, a forma como ele executou, né? O Tenente Eckers lá com... Pô, isso daí foi um negócio absurdo. Só que a vitória cobra um preço altíssimo, né? A distração não é o suficiente pra salvar a Kali, que acaba sendo mortalmente atingida durante a fuga, né? E sua morte se torna um dos sacrifícios mais dolorosos de toda a série. E eu já adianto que... Uma parada também, mano. Não sei pra que trouxeram a Kali de volta só pra ela morrer. Num episódio anterior, colocaram ela e no final ela morre. Não sei, esse bagulho eu não achei legal. Eu não gostei, tá? Desse arco da Kali. Pra mim, é uma personagem que apareceu e ela simplesmente desapareceu no mesmo instante. Parece que ela não teve um peso narrativo, ou pelo menos uma importância da forma que Foi o que eu acabei de falar. deveria. Parecia que foi, sei lá, um peso de papel, né? Ela apareceu e sumiu um minuto depois. Então, sinceramente, eu não entendo muito o papel da Kali no meio disso tudo. Pra mim, foi um artifício barato de roteiro. Acho que eles poderiam ter tomado o caminho melhor. Mas aconteceu, né? Trouxeram a menina de volta, que tava sumida desde a segunda temporada. Sim. E um episódio depois mataram ela. E a jornada de Eleven, Max e 8, né? Eu E a jornada falei. da Eleven, Max e 8, pelas memórias do Vecna, começa em 1959, que é o ano em que o Henry Creel descobriu seus poderes. E é também um período explorado na peça da Broadway Stranger Things The First Shadow. E eu sei, eu prometi a vocês, e em breve vai sair aqui no canal, tá? Um vídeo contando a história completa do início ao fim dessa peça The First Shadow. É um vídeo que eu tô preparando. Solta quase que nós uma reage, hora pai. de duração. Então vocês façam favor de assistir. Então elas atravessam, né, lembranças ligadas à peça escolar da Joyce até encontrarem o ponto exato que procuram, que é o caminho que leva à casa de infância do Vecna, né, onde as crianças estão sendo mantidas. E ao alcançarem esse momento, Eleven consegue enfrentar o Vecna diretamente, dando a Max tempo suficiente para conduzir as crianças até a segurança pelas cavernas, né? Só que o Vecna se recusa a perder o controle, né? Ele volta a manipular as memórias do Hopper, removendo completamente ele do confronto, né? E isso deixa a Holly sozinha, forçada a guiar as outras crianças pela escuridão. E a Holly também foi outra craque do jogo, né? Não foi só a Eleven, não. A Holly também, Holly e Nancy, cara, o que a Nancy fez nesse episódio, é o cosplay da Sarah Connor, de Exterminador do Futuro. É cuspir descarrado. E as crianças conseguem chegar à caverna, mas o Vecna supera seus medos e vai atrás das crianças, né? A Holly as conduz até o local onde o jovem Henry foi infectado pelas partículas do Devorador de Mentes após matar o cientista russo que o estudava, né? E o cientista tentou alertá-lo pra não se deixar consumir pela criatura. E é um aviso que o Henry ele ignorou, matando o cara em seguida, né? Então reviver essa memória impede o Vecna de alcançar a Holly e ajuda o Will a finalmente a compreender a verdade. O Vecna nunca foi o verdadeiro mestre, ele sempre foi o receptáculo. Mas cá entre nós, quem é... E pra quem não entendeu, rapaziada, o Vecna, ele era uma pessoa boa, ele foi possuído, mas ele quis ser possuído. Ele foi totalmente diferente. Ele tá ali e tal, da hora, legal, mas ele quis ser possuído, tá ligado? Então, ele quis seguir o caminho do mal. Então, eu tava pensando, se ele fosse pra um caminho assim no final, tipo de, pô, viver, fosse, virasse do bem e tudo mais, aí ia ser um final bem nada a ver. Mas o final foi bom. Acompanha Stranger Things, especialmente os vídeos de teorias aqui do Tio Geek, sabe que eu venho falando sobre isso há anos. Nunca foi o Vecna, ele nunca foi o Final Boss, o criador de tudo. Sempre foi o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, aquelas partículas malignas. Mas o Vecna revela algo ainda mais perturbador, cara. Ele nunca esteve sob controle do Devorador de Mentes. Os dois sempre trabalharam juntos, desde o início, planejando lado a lado a fusão entre os mundos. E essa revelação muda tudo, né? Porque confirma que o covil do Vecna no abismo nunca foi apenas um lugar. Ele sempre foi o próprio Devorador de Mentes, né? Depois que o Devorador de Mentes finalmente se revelou por completo, Eleven surge dentro do abismo e faz algo impensável. Ela se lança diretamente pra dentro da criatura, decidida a enfrentar o Vecna lá dentro. E ao mesmo tempo, o restante do grupo elabora um plano desesperado pra poder ferir, né, o Mind Flayer, atingindo seus pontos fracos, né, sabendo que qualquer dano causado a ele também afetaria o Vecna lá dentro. E que bom que o roteiro tomou esse caminho, tá? Porque tudo tava se caminhando pra uma redenção do Vecna, uma redenção. Foi o que eu acabei de falar, tá vendo? Confirmou.
do Rio Crew, que o Will iria conseguir mudar a cabeça dele, iria convencer o Vecna dele parar com tudo isso, e aí ia levar pra um sacrifício, o Vecna ia tirar a própria vida. Algo do tipo iria acontecer. Que bom. Nós não fechamos com anúncio, rapaziada. Vambora. E meio que dividiu a culpa, né? Tipo, é 50-50. O Devorador de Mentes e o Vecna, os dois estão ligados, enfim, é o roteiro. Então, trabalhando juntos, né? Will e Eleven conseguem desferir os golpes finais contra as duas entidades e matam os dois, né? E por um breve instante, tudo parecia resolvido. Nem se encontra a Holly, os outros ajudam a libertar as crianças restantes e a vitória parece finalmente ao alcance. Mas o Vecna ainda não acabou. O grupo se reúne novamente, exausto e ferido, e é a Joyce quem encerra tudo de uma vez, cara. Ela pega o machado e simplesmente acaba com a cabeça do bicho. E enquanto isso acontece, todos se lembram das pessoas que perderam. Mano, sinceramente, essa parte aí eu não gostei muito, mano. Achei até entendo, mas a Joyce ela ficou essa quinta temporada meio que de escanteio e deixa ela pro final assim, só pra cortar a cabeça dele. Sei lá, mano. Não ficou legal assim, não achei interessante. Não teve uma parada que, sabe, que desenvolveu pra ela chegar ali e fazer essa parada. Chegar aí, pum, tá ligado? Ao longo do caminho, né? Um momento de flashback, de recapitulação de todas as temporadas. É aquela coisa, né? A vitória é real, eles conseguiram, derrotaram o Vecna, o plano funcionou, tudo bonitinho. Mas as perdas aconteceram. Eles vão ter que conviver com esse trauma pra sempre. As pessoas que eles perderam, já era, não voltam mais. E com a ameaça completamente neutralizada, né? O Dust dá o sinal verde pro Hopper e o Murray detonarem os explosivos e destruírem o mundo invertido. Só que no exato momento em que eles acreditam ter vencido, tudo desmorona outra vez, né? A Doutora Kay embosca a galera, capturando o Hopper e Murray, e uma última tentativa de finalmente colocar as mãos na Eleven. E mais uma vez, ela subestima o que tá enfrentando, né? Eleven sai do caminhão sem que ninguém perceba e toma uma decisão que ninguém consegue impedir. Ela escolhe se sacrificar, né? Se selando dentro do mundo invertido antes que ele seja destruído. Exatamente como a Kali havia alertado que seria a única forma de acabar com o sofrimento de uma vez por todas, né? Então Mike, Hopper e o restante do grupo assistem, né? Impotentes, enquanto os explosivos detonam. Então o mundo invertido colapsa, o portal se fecha e Eleven aparentemente é apagada junto com ele. Quer dizer, será que Eleven realmente se foi? Será que ela realmente morreu? Se sacrificou? Será que no final aquela teoria do Mike é verdade? Aconteceu? Eu acho que ela morreu. A Eleven tá viva, lá em outro vilarejo, foi pra um lugar mais calmo, mais tranquilo. Eu vou comentar sobre isso, tá? Porque eu acho que eu já tenho a resposta, mas daqui a pouquinho eu vou chegar nessa parte aí. Então a história avança 18 meses e Hawkins, né, Indiana, está em reconstrução, né, tentando restaurar tudo que foi perdido. Então a Robin continua trabalhando na rádio e comenta com uma tranquilidade finalmente voltou à cidade. E tudo isso bem a tempo da formatura da turma de 1989, que inclui todos os nossos personagens, né? O Steve, ele assume um papel bem tranquilo, né, surpreendente em sua vida. Uma parada que é engraçado, né? A Max, ela ficou praticamente 2 anos, né? Presa lá na mente do Vecna. E ela passou de ano, mano. Ela simplesmente se formou. Tipo, teve alguns meses aí, mas como assim? Ela conseguiu, sei lá, fez supletivo? E se torna treinador de um time infantil de beisebol e até dá umas aulas de educação também, se é que vocês me entendem. Nancy e Jonathan seguiram caminhos diferentes e deixaram Hawkins, mas retornam para a formatura de seus irmãos. Então o Jonathan estuda na universidade e trabalha um projeto de cinema, enquanto a Nancy abandona a Emerson e passa a atuar como estagiária de jornalismo no Herald. E o Hopper acaba encontrando o Mike sozinho diante do memorial, né? E o Mike admite que não pretende participar da formatura. Ele se culpa por não ter conseguido salvar a Eleven, acreditando que poderia ter feito algo diferente. E o Hopper lembra ele da verdade. A Eleven escolheu salvar todo mundo. E agora cabe ao Mike honrar essa escolha e seguir em frente, velho. Mas no fim, o Mike aparece na cerimônia bem a tempo da formatura, né? Ele se reencontra com sua família, incluindo o pai, né? O Ted e a mãe, os dois estão vivos, surpreendentemente. E mais uma vez eu vou passar um paninho pro roteiro, né? Porque o que aconteceu com o Ted foi brutal, com a mãe dele também. Então, assim, eles estarem inteiros 18 meses depois. Assim, eu vou passar pano. Eu já passei pano já pra Max andando, gente. Ela tava na cadeira de rodas e do nada levantou. Pô, ela tava cega, do nada voltou a enxergar. Enfim, eu acredito em milagre mesmo. Então o Dust, ele sobe ao palco como orador da turma e faz um discurso emocionante, inspirado em D&D e falando sobre como todo o caos e sofrimento que Hawkins enfrentou acabou unindo a cidade. E fiel ao seu estilo, ele aproveita o momento pra causar uma última confusão, né? Com a ajuda da Eric, ele arma uma grande pegadinha, né? Ele simplesmente esculhamba todo mundo lá na frente. E após isso, né, como a gente viu, a cerimônia, Nancy, Jonathan, Steve e Robin colocam a conversa em dia e prometem sempre priorizar a amizade, não importa pra onde a vida deles os leve, né? Então Hopper e Joyce têm um jantar romântico e é ali que o Hopper pede a Joyce em casamento, né? Porque depois de tudo que eles sobreviveram, eles decidem começar uma nova vida juntos, possivelmente longe de Hawkins, e a Joyce obviamente aceita. Esse era um detalhe deixado desde a terceira temporada, né? Quando o Hopper prometeu que eles iriam jantar no Enzo's, e no último episódio foi justamente o que aconteceu. Não só isso, né? Max e Lucas também, vocês lembram que o Lucas prometeu levar a Max pro cinema lá na quarta temporada, antes da Max ir de arrasto pra cima? Ele também cumpriu aqui nesse último episódio, ou seja, amarraram todas as pontas. E mais tarde, né, no porão do Mike, todos decidem se reunir novamente, né? Lucas, Mike, Max, Dust e Will voltam ao porão mais uma vez pra jogar D&D uma última vez, né? E o Mike escreve finais felizes pra todos os personagens. Mas é então que Mike compartilha uma teoria sobre o verdadeiro destino da Eleven. Ele acredita que ela Então, pega a visão nessa parte aqui, porque essa parte é muito importante. É o que ele pensa, não é o que realmente aconteceu.
Na verdade, eu acredito que ela realmente morreu, entendeu? Eleven e Kali usaram seus poderes pra fingir o sacrifício, que ela escapou e encontrou a paz em uma pequena cidade isolada, longe de qualquer lugar onde pudesse ser encontrada. Então não tem provas, mas eles escolheram acreditar nessa teoria. E se a gente retornar pro primeiro volume da quinta temporada, durante aquela conversa, né, que o Mike teve com a Eleven, lá em cima da WSQK, ele disse que no final da história dele, nesse caso na história do RPG, o grupo se separa e um desses personagens vai pra um lugar distante, um lugar tranquilo, uma vila que tem 3 cachoeiras. E no final é justamente pra onde a Eleven vai, ou pelo menos pra onde a gente acredita que ela vai. É a teoria dos meninos, é a coisa que saiu da cabeça do Mike. Se é verdade ou não, fica a interpretação de cada um. Mas provavelmente é isso, né? O Mike falou isso lá no primeiro volume, que a Eleven foi pra um lugar distante, 3 cachoeiras, e de fato ela foi, cara. E logo depois, a Holly e as outras crianças tomam conta do porão, prontas pra começar sua própria campanha de Dungeons and Dragons. Então o ciclo continua, cara. E pela primeira vez em muito tempo, tudo parece Ia finalmente... ser da hora fazer uma temporada com essa nova geração. Ia ser legal. Tipo, uma nova história, outra coisa. Mas não sei também se combina porque o Vecna já morreu, né? O Devorador de Mente também já morreu. Mas sei lá, tipo um spin-off, alguma coisa, tipo, com eles já de maior, assim, e tal, alguma coisa relacionada. É, tranquilo. Mas, cara, a perda mais devastadora, a gente tem que comentar sobre isso, foi a própria Eleven, né? Ela escolheu se sacrificar pra garantir que o governo dos Estados Unidos nunca mais tivesse acesso ao sangue infectado, nunca mais pudesse experimentar, replicar ou recriar esse pesadelo. E essa decisão foi pensada pra encerrar o ciclo de uma vez por todas, né? Mas é aquilo, a teoria final do Mike lança uma dúvida inquietante sobre o destino dela, né? E se o sacrifício não tivesse sido real? E se Eleven tivesse sobrevivido, escapado pra um lugar distante, isolado, vivendo finalmente em paz, como ele disse lá em cima da WSQK? E tem dedo do Hopper isso aí, tá? Eu aposto com vocês que foi o Hopper, porque alguém tinha que ter ajudado a Eleven, né? Se a Eleven realmente saiu de Hawkins, foi pra um lugar distante, pras cachoeiras, alguém tinha que ter ajudado ela pra ir até lá. E quem que fez isso aí? Quem que sabe que a Eleven tá viva durante todo esse tempo? Obviamente o Hopper. Ele sempre ajudou a garota lá na segunda temporada, quando ela desapareceu. Onde foi que a Eleven tava? Quem tava cuidando da Eleven? Quem ajudou ela no desaparecimento? O próprio Hopper. E aqui não seria diferente, cara. Se a Eleven sobreviveu e saiu de Hawkins e foi pra esse outro lugar isolado, quem ajudou ela, quem mantém contato com ela ainda, é o próprio Hopper. Então o Hopper sabe que a Eleven tá viva. Talvez a Joyce, por tabela, já que eles são um casal agora, também sabe, mas o Hopper não vai contar pra ninguém, cara. Conhecendo o Hopper, é um segredo só dele e da Eleven. E aí, eventualmente, ele vai visitar a Eleven, vai ver como ela tá, levar suprimentos, não sei. Mas alguém ajudou a Eleven a chegar até aquele lugar, caso ela realmente tenha se sacrificado, essa teoria do Mike seja verdadeira, né? Alguém ajudou ela. E a outra grande morte foi a do Vecna, né? Depois que a Eleven e o grupo conseguiram enfraquecer tanto ele quanto o Devorador de Mentes, foi a Joyce que desferiu o golpe final, né? Decapitou o Vecna e colocou um fim definitivo ao reinado dele. E o Steve, ele chegou perigosamente perto de se tornar a primeira vítima do último episódio, né? Porque enquanto o grupo tava no topo da torre se preparando pra entrar no abismo, ele quase caiu pra morte, né? Sendo salvo no último segundo quando o Jonathan segurou ele e puxou de volta. E outros personagens também passaram mano, eu achei que ele ia morrer nessa parte aí, hein? por falsas alertas de mortes, né? Incluindo Hopper, Dustin e Nance, cada um deles parecendo estar a poucos instantes do fim antes de sobreviver por pouco, né? E se vocês notarem, né, o escudo que o Steve tava segurando atrás dele era o mesmo escudo do Ed, lá da 4ª temporada, aquele escudo de espinhos. Então, ele novamente utilizou aqui, cara, fazendo uma referência ao Ed. E aí fica a grande pergunta, né? O roteiro largou essa e cabe a gente interpretar. Quem controlava quem no final das contas? Quem era a grande força maligna de toda essa história? O Vecna que controlava o Mindfire? Ou então era o Devorador de Mentes que controlava o Vecna? Ou os dois juntos? Eu acho que os dois era tic-teco, parça. União eterna. Que bagunça é essa aí? Antes da morte do Henry, o Will, como a gente viu, tenta alcançá-lo uma última vez. E o Will percebe que trilhou um caminho muito parecido com o do Vecna quando criança, né? A diferença é que o Will resistiu à escuridão, enquanto o Henry se entregou a ela. E o Will implora pra que ele lute, pra que ele os ajude a enfrentar o verdadeiro mal. Ele tenta convencer o Henry de que o Devorador de Mentes apenas o estava usando como ferramenta. Só que o Henry rejeita completamente essa ideia. Ele insiste que se tornar um com o Devorador de Mentes foi uma escolha própria. Segundo ele, a criatura não controlou, apenas revelou a verdade. Mostrou que o mundo está quebrado, que a humanidade é falha até a raiz. E pro Vecna, isso não foi manipulação, foi clareza. O ator que interpreta o Vecna, né, o Jamie Cumming Bauer, que inclusive é um baita de ator, ele comentou sobre essa cena, já saiu um monte de entrevista, e ele disse que foi neste momento que ele compreendeu o Henry Crew como ser humano pela primeira vez. É o instante em que o Henry basicamente diz: agora você entende porque eu sou assim. Então ele acredita que suas ações eram justificadas, até necessárias. E nos bastidores, né, os Duffers discutiram se Henry deveria ter um momento de redenção semelhante ao sacrifício do Billy, né? Mas no fim decidiram que não. Mesmo abalado ao reviver certas memórias, o Henry já havia ido longe demais, cara. No fim das contas, ele escolhe o lado do Devorador de Mentes. E se essa escolha foi fruto de livre-arbítrio ou manipulação, fica em aberto. Mas o resultado é o mesmo, né? Sendo que a Não, eu acredito que ele quis mesmo. Ele quis realmente que fosse possuído, porque ele estava com uma ideia de que o mundo ia mudar, que eles iam fazer um novo mundo e deixou seguir, mano. Não acredito muito nisso, não. A ideia de destruir essa ligação interdimensional surgiu da admiração dos irmãos Duffers pelo filme de guerra A Ponte do Rio Kwai, né, de 1957. Naquele filme, né, destruir a ponte é um objetivo militar crucial, e os Duffers imaginaram uma versão sobrenatural desse conceito, né, um ato final capaz de separar Hawkins de uma dimensão maligna pra sempre. Era algo que eles vinham construindo há muito tempo. Então, cara, os Duffers deixaram propositalmente o destino da Eleven em aberto, né. A intenção foi permitir que a gente decida por conta própria o que realmente aconteceu com ela. Mas dentro da história, pro grupo de Hawkins, a Eleven nunca desapareceu de verdade. E como explicou Ross Duffer na entrevista, ela continua viva nos corações deles, independente disso ser real ou apenas uma esperança, né. O que importa é que ela
ela segue presente. E essa última sessão de D&D também serve pro Mike contar onde cada um acaba depois do fim da história, né? Então Lucas e Max finalmente têm um futuro, né, que eles foi negado há tanto tempo, começando com o tão esperado encontro no cinema e mais tarde construído uma vida juntos. O Dustin segue pra universidade, né, continua os estudos e ainda encontra tempo pra poder viver as aventuras com o Steve. O Will, ele foi visto conversando com um rapaz em um bar, né, encontra aceitação e liberdade em uma cidade maior, longe de Hawkins. Já o Mike segue aquilo que sempre o definiu, que é contar histórias. Ele escolhe se tornar um escritor. E o Matt Duffy explicou que o objetivo nunca foi dar a todos o mesmo tipo de final. Eles queriam felicidade, mas uma felicidade moldada de forma diferente pra cada personagem. E uma das escolhas mais interessantes desse último episódio não é nem o que a gente viu em cena, e sim nos créditos finais. É a música Heroes do Boy. Quem percebeu essa referência? Afinal, a versão do Peter Gabriel, né, havia aparecido ainda na primeira temporada, no episódio em que a polícia retira da água o corpo que todos acreditavam ser do Will. Então trazer essa canção de volta do David Bowie foi algo totalmente intencional. E o Joey Keir sugeriu o uso da versão original do Boy, né? E assim foi dito. Os criadores souberam que aquela era a escolha certa. Como afirmou Ross Duffer, a música havia se tornado uma espécie de hino de Stranger Things. E encerrar a série com a versão do David Bowie parecia inevitável, cara. E aí, o que vocês acharam desse final? Cara, eu ainda vou fazer um vídeo, tá? Comentando a parte de como que foi essa minha experiência, do que aconteceu comigo nesses últimos 10 anos envolvendo Stranger Things. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou me emocionar. Vou chorar aqui nesse final, mas comentem embaixo as expectativas, o que vocês estão esperando talvez pro futuro de Stranger Things, novos spin-offs, o que acharam dessa temporada final, da série como um todo. Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí. O que vocês achou? Vocês achou que esse final foi digno de um final de uma série tão grande assim? Ou vocês acham que não? O que vocês acham da opinião do Mundo Geek? O que vocês achou da minha opinião? Deixa aí nos comentários, certo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. É hora de reagir. Até a próxima.